Olá! Vamos continuar e terminar o capítulo 18. Então vamos lá. Elizabeth logo se desinteressou do assunto, direcionando toda a sua atenção para a irmã e para o Sr. Bingle. E a série de pensamentos agradáveis que a sua observação despertou deixou-a quase tão feliz quanto a própria Jane. Imaginou-a instalada naquela mesma casa e numa felicidade tal como a que um casamento, por verdadeiro amor, pode conceder. E nessa altura, sentia-se capaz até de um esforço para simpatizar com as duas irmãs de Bingle. Percebeu que a mãe estava pensando o mesmo e decidiu não se aproximar dela para não ouvir demais. Por isso, quando se sentaram para cear, ela considerou desastroso o acaso que as colocou perto uma da outra e foi profundamente envergonhada que ouviu a mãe falando para Lady Lucas livre e abertamente e sobre nada menos do que suas expectativas de em breve ver Jane casada com o Sr. Bingle. Tratava-se de um assunto prolífico e a Sra. Bennet parecia incapaz de qualquer fadiga na enumeração das vantagens de tal união. O fato de se tratar de um jovem tão simpático, tão rico e vivendo a apenas 5 quilômetros de distância deles, apresentava aos seus olhos os predicados de maior monta. E depois era um conforto saber da grande simpatia que as duas irmãs nutriam por Jane. E estava certo de que elas desejariam muito a união. Além disso, era um acontecimento promissor para as filhas mais novas, pois o fato de Jane realizar casamento tão notável poderia lançá-las no caminho de outros jovens abastados. E por último, era tão agradável chegar à sua idade e poder confiar as filhas solteiras ao cuidado da irmã, e desse modo não se sentir obrigada a comparecer em sociedade, senão quando bem lhe aprouvesse. Era necessário tornar tal circunstância um motivo de prazer, pois em tais ocasiões faz parte da etiqueta. Mas a Sra. Bennet seria a última pessoa a sentir algum conforto em ficar em casa em qualquer período da sua vida. E à guisa de conclusão, exprimiu seus mais sinceros desejos de que Lady Lucas em breve se visse em situação idêntica, embora evidentemente acreditasse, triunfante, que assim não sucederia. Em vão, Elizabeth tentou refrear a mãe ou persuadi-la a descrever sua felicidade num sussurro menos audível, pois com indizível aflição percebera que o Sr. Darcy, que se encontrava mesmo defronte, estava ouvindo tudo. Sua mãe apenas a censurou por se mostrar tão absurda. Que me interessa o Sr. Darcy para que eu tenha receio dele? Não me parece que lhe deva alguma delicadeza especial que me impeça de dizer algo que ele possa não gostar de ouvir. Pelo amor de Deus, senhora, fale mais baixo. Que vantagem vê em ofender o Sr. Darcy? Não é assim que conseguirá que ele a recomende ao amigo. Contudo, nada do que ela pudesse dizer tinha qualquer influência. A mãe persistiria em falar das suas expectativas no mesmo tom inteligível. Elizabeth corava e tornava a corar, de vergonha e vexame.
porém não pôde deixar várias vezes de olhar de relance para o Sr. Darcy, embora cada olhar lhe desse cada vez mais a convicção do que ela temia. Pois, apesar de ele não estar sempre fitando sua mãe, ela tinha certeza de que sua atenção estava invariavelmente fixada nela. A expressão do seu rosto mudara aos poucos de indignado desprezo para uma seriedade calma e serena. Finalmente, porém, a senhora Bennet não encontrou mais nada para dizer, e Lady Lucas, que já havia muito bocejava com a repetição dos prazeres que ela não via como partilhar, entregou-se a saborear o presunto e o apetitoso frango. A partir de então, Elizabeth recomeçou a viver, mas pouco durou o intervalo de tranquilidade, pois uma vez terminada a ceia, houve quem falasse em cantar, e ela teve a mortificação de ver Mary, que após uma solicitação pouco entusiástica, se preparava para obsequiar a Assembleia. Ainda tentou, com significativos olhares e pedidos silenciosos, tal prova de complacência, mas em vão. Mary não entendeu, pois a oportunidade de se exibir a encantava, e deu início à sua canção. Elizabeth fixou os olhos na irmã e, debatendo-se em dolorosas sensações, acompanhou seu progresso por meio das diversas estrofes, numa impaciência que foi muito mal recompensada no final, pois Mary, ao receber os aplausos da mesa, após uma pausa de meio minuto, deu início a outra música. As faculdades de Mary não se adequaram de modo algum a tal exibição. A voz era fraca e os modos afetados. Elizabeth sentia-se aniquilada. Olhou na direção de Jane para ver como ela suportava tal provação. Mas Jane encontrava-se serenamente conversando com Bingle. Olhou para as duas outras irmãs e as viu fazendo sinais de troça entre si. E para Darcy, que continuava impenetravelmente grave. Em seguida, olhou implorante para o pai, para que ele impedisse Mary de cantar a noite inteira. Ele compreendeu-a, e quando Mary terminou a segunda canção, disse em voz alta: "Por ora chega, minha filha, já nos deleitou por tempo suficiente. Deixe também para outras jovens a oportunidade de se exibirem." Mary, ainda que fingindo não ter ouvido, ficara um pouco embaraçada. E Elizabeth, com pena dela e lastimando a frase do pai, receou que sua ansiedade não tivesse dado bom resultado. Entretanto, outras jovens foram solicitadas. "Se acaso eu", interferiu o Sr. Collins, "tivesse a felicidade de ser capaz de cantar, estou certo de que teria o maior prazer de oferecer uma área, pois considero a música uma diversão inocente e perfeitamente compatível com a profissão de um clérigo. Não quero, contudo, com isso afirmar que seja justificável devotarmos demasiado tempo à música, pois é certo que temos outros assuntos a tratar. O reitor de uma paróquia é muito ocupado. Em primeiro lugar, ele precisa administrar os dízimos, tem que escrever os próprios sermões, e o resto do seu tempo nunca será demais para os deveres da paróquia e para o cuidado e melhoramento da sua habitação, para torná-la tão confortável quanto possível.
e não considero de menor importância que ele procure cultivar uma atitude atenciosa e conciliadora com todos, sobretudo com aqueles a quem deve sua promoção. Não pode ser dispensado de tal obrigação, e repudiaria todo aquele que deixasse alguma vez de testemunhar seu respeito com relação a algum membro da família. E com uma mesura em direção ao Sr. Darcy, ele deu por concluído o seu discurso, pronunciado com tal sonoridade que quase toda a sala o ouviu. Muitos foram os que o fitaram, e muitos os que sorriram, mas ninguém parecia mais divertido do que o próprio Sr. Bennet, enquanto sua mulher, de forma muito compenetrada, tecia um louvor ao Sr. Collins por ter falado tão acertadamente, e a meia voz comentava a Lady Lucas que se tratava de um jovem de inteligência notável e excelentes qualidades. Elizabeth pensou que se toda a família houvesse entrado em acordo para se expor ao ridículo naquela noite, não poderia ter desempenhado seu papel com mais espírito nem com maior êxito. E achou que Bingle e a irmã tinham sido bastante afortunados, pois parte daquela exibição escapara à atenção do primeiro. Felizmente, os sentimentos de Bingle não eram de natureza a serem alterados com facilidade pelas loucuras que ele devia ter presenciado. Bastava que as duas irmãs e o Sr. Darcy tivessem tido uma oportunidade de ridicularizar seus parentes. E ela não sabia dizer qual das duas atitudes era mais intolerável, se o desprezo silencioso do cavalheiro ou o sorriso insolente das damas. O resto da noite passou-se sem grande divertimento para ela. Estava constantemente sendo importunada pelo Sr. Collins, que, perseverante, se mantinha ao seu lado. Embora não conseguisse arrastá-la de novo para a dança, a impossibilitava de dançar com outros. Em vão, ela tentou atrair a atenção dele para qualquer outra pessoa na sala, chegando até a oferecer-se para apresentá-lo a outra garota. Ele assegurou que não tinha qualquer interesse em dançar, que seu principal objetivo era fazer dela o alvo de suas mais delicadas atenções, e que por isso mesmo fazia questão de se manter junto dela a noite inteira. Contra isso, não havia argumentos. Ficava aliviada quando a senhorita Lucas atraía para si a conversa do Sr. Collins. Pelo menos ficava livre de mais reparos da parte do Sr. Darcy. E se bem que muitas vezes ele se encontrasse a curta distância dela, e quase sempre sozinho, ele nunca se aproximou bastante para lhe falar. Viu nessa sua atitude a consequência provável das suas alusões ao Sr. Wickham e alegrou-se por isso. O grupo de Longbourn foi o último a fazer suas despedidas e, graças a uma manobra astuciosa da Sra. Bennet, tiveram de esperar pela carruagem mais de um quarto de hora, depois de todos os outros terem partido, o que lhes deu a oportunidade de verificar até que ponto algumas das pessoas da casa estavam desejosas de vê-los pelas costas. A Sra. Hurst e a irmã apenas abriam a boca para se queixar de cansaço e não escondiam evidentes sinais de impaciência por, enfim, terem a casa à sua inteira disposição.
Elizabeth constatou que várias pessoas da família ansiavam cordialmente pela partida dos últimos convidados. A senhora Hurst e sua irmã só abriram a boca para se queixar do cansaço. Estavam impacientes. Olha, está repetindo aqui, não sou eu que estou lendo fora do lugar não, tá? Estavam impacientes para terem a casa vazia. Repeliram todas as tentativas da senhora Bennet, que desejava conversar, e isto lançou um torpor em toda a sala, que nem mesmo as longas tiradas do Sr. Collins conseguiram dissipar. O Sr. Collins deu parabéns ao Sr. Bingle e às suas irmãs pela elegância da festa e pela hospitalidade e polidez com que tinham tratado os convidados. Darcy ficou calado. O Sr. Bennet, igualmente silencioso, contemplava a cena com prazer. O Sr. Bingle e Jane estavam juntos, um pouco separados dos outros, e conversavam. Elizabeth ficou tão calada quanto a senhora Hurst e a senhorita Bingle. E Lídia, que se limitava a exclamar ocasionalmente, "Como estou cansada!", acompanhando essas palavras com um grande bocejo. Quando afinal se levantaram para partir, a senhora Bennet se desmanchou em amabilidades, na esperança de ver a família toda em Longbourn em breve. Dirigiu-se particularmente ao Sr. Bingle para assegurar-lhe que teria o maior prazer em recebê-lo para um jantar em família, sem as formalidades de um convite. Bingle agradeceu com grande prazer e se comprometeu a aparecer na primeira oportunidade, depois de sua volta de Londres, para onde deveria partir no dia seguinte, demorando-se lá pouco tempo. A senhora Bennet ficou inteiramente satisfeita e deixou a casa na deliciosa convicção de que, contando com o prazo necessário para preparar os contratos, as novas carruagens e o enxoval, ela veria, sem dúvida, a filha instalada em Netherfield, dentro de 3 ou 4 meses, no máximo. Pensava com igual certeza no casamento de outra filha com o Sr. Collins, e isso lhe dava um prazer apreciável, embora não tão grande. De todas as suas filhas, Elizabeth era de quem ela menos gostava, embora o marido e o casamento fossem perfeitamente dignos dela. O valor de ambas as coisas era eclipsado pelo Sr. Bingle e por Netherfield. Ufa, esse capítulo foi mesmo longo, né? É isso então, terminamos. Enfim, quanta coisa nesse capítulo, não? Barbaridade. E essa senhora Bennet? Socorro! Mas tá bom. Ficamos então aqui. Voltamos para ler o capítulo 19 no próximo vídeo. Tá bem? Tchauzinho, até lá. Obrigada, viu, gente?